E aí, pessoal? Como vocês sabem, esse canal se destina a fazer a leitura de relatórios gerenciais de fundos imobiliários. Então, para quem não curte muito ficar lendo, né? Agora vocês têm um companheiro aqui para ler por vocês, vocês botam aí no 2x e é só escutar. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa seu joinha aí, se inscreva no canal, dá aquela força. E hoje nós vamos ler o relatório do BCFF11, o fundo de fundos do BTG Pactual. Como sempre, a gente começa aqui pelo objetivo do fundo. O fundo imobiliário BTG Pactual Fundo de Fundos tem como objetivo principal a aquisição de cotas de outros fundos de investimento imobiliário, bem como certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, as letras hipotecárias e as letras de crédito imobiliário. Que a gente segue com uma mensagem aos investidores, né? Destaque: em março de 2021, o BCFF distribuiu 56 centavos por cota, mantendo-se em linha com os dividendos pagos no mês anterior. Este valor representa um dividend yield de 7,7% ao ano, com base na cota de fechamento do mês, ou ainda o equivalente a 340% do CDI para o período. Sinceramente, aqui eu não sei nem porque que eles comparam com o CDI, né? Já que isso é renda variável, deveria ter sido comparado com o IFIX, outra coisa, né? Mas vamos lá, mercado. No cenário internacional, o destaque foi a reabertura da economia americana, a queda no número de infectados até a primeira quinzena de março e o ritmo forte de vacinação possibilitou uma flexibilização das medidas de distanciamento, elevando consideravelmente os índices de mobilidade. Por outro lado, a Europa passou por um aumento no número de casos significativo, em especial na Alemanha e França, levando a mais um anúncio de lockdown em parte do continente. A cada mês, as perspectivas de retomada da economia no cenário externo seguem cada vez mais otimistas e promissoras, e nos ajudam a compreender os movimentos que podemos aguardar do cenário nacional, em especial para o setor imobiliário. O mês de março foi marcado pelo início do ciclo de alta de juros pelo Comitê de Política Monetária no cenário interno. O Banco Central elevou a taxa em 0,75 pontos percentuais, surpreendendo o mercado que projetava alta de 0,5%. A decisão foi bem recepcionada pelo mercado, pois a expectativa de inflação havia subido significativamente, sugerindo um risco elevado de rompimento do teto de gastos para 2021 e de aumento das expectativas de inflação para 2022. Em relação à pandemia, projeta-se no Brasil algumas das mais severas semanas em relação aos indicadores de contaminação, indicando medidas mais restritivas de circulação a partir do terceiro trimestre. As últimas projeções do PIB para 2021 já projetam a forte recuperação no segundo semestre, fechando o ano com alta de 3,6%, podendo ainda ser amplificado à medida que o país avançar no ritmo de vacinação. O mercado não tem percebido um forte compromisso fiscal por parte das lideranças políticas, e junto a isso, o componente eleitoral de 2022, resultando numa demanda por prêmio como não víamos há muito tempo, refletindo, por exemplo, no deságio das cotas de fundos negociados no mercado. Apesar de seguirmos com cautela, estamos otimistas com o processo de imunização e de recuperação econômica do mercado interno e com um ambiente de taxa de juros ainda baixas e de crescente liquidez no volume negociado de fundos. Acreditamos na continuidade de uma perspectiva positiva para os investimentos em ativos imobiliários para os próximos anos. Aqui ele bota alguns cards com alguns números importantes, né? Então o valor de mercado do fundo é de 1,7 bilhão, o valor de mercado por cota é de R$ 86,50, o valor patrimonial fechou aqui em R$ 83,20 por cota, então ele está com um ágiozinho pequenininho aqui. O rendimento do fundo foi de 56 centavos por cota, o dividend yield está em 7,7%, projetando para 24 meses, isso gera um retorno de 31%.
Investidores no fundo, né, cotistas são 270 mil, o volume negociado desse fundo é de 116,8 milhões no mês. E o fundo atualmente possui 69 FIIs na carteira. Vamos para a seção aqui do investidor. Eu tenho gostado bastante desse relatório aqui do BTG, porque ele vem com muita informação interessante, tá? Ele não fala só do fundo, ele dá um panorama geral do mercado. Eu gosto dos relatórios de fundos justamente por causa disso. Esse aqui do BTG eu estou gostando bastante. Como o aumento do CDI pode afetar o mercado de fundos? Mesmo com o aumento da Selic, ela se encontra em sua banda mínima histórica e apresenta a perspectiva de permanecer a patamares baixos para os próximos anos. Com o aumento da taxa Selic em 0,75 na última decisão do Copom do Banco Central, recebemos diversos questionamentos sobre como deve ser o comportamento futuro dos fundos, já que esse foi o primeiro movimento de alta desde 2016. Quando na época a Selic se encontrava em 14,25% e foi iniciado todo o movimento de redução da taxa, alcançando sua mínima histórica recente. Segundo o relatório Focus, a expectativa de mercado é que a Selic suba até o patamar de 5% até o final de 2021 e alcance 6% ao final de 2022. Mesmo com o aumento das taxas no futuro, vale destacar que estaremos em patamares historicamente baixos. Então aqui ele coloca dois gráficos aqui, né? A linha azul é a taxa Selic, a gente vê aqui aquele patamar de 14,25 que passou muito tempo, e a linha cinza é o IFIX. Então ele bota em perspectiva aqui os dois para a gente conseguir perceber a correlação negativa que tem entre eles, né? E ele continua aqui. Apesar de errônea, muitas vezes os investidores fazem uma correlação intuitiva e inversa entre a taxa de juros no curto prazo e o desempenho dos fundos imobiliários. Por exemplo, ao longo de 2020, não houve valorização do IFIX, mesmo com os consecutivos cortes da Selic. E entre 2014 e 2016, período de aumento da taxa de juros, o IFIX permaneceu praticamente estável durante todo o período. Em nossa visão, mesmo com a alta prevista na taxa de juros nos próximos meses, os investimentos em fundos imobiliários seguem atrativos, pois o yield anualizado médio dos fundos está em aproximadamente 7,1% ao ano, valor superior à rentabilidade de outras classes de ativos, taxas pós-fixadas, como Selic e CDI, principalmente ao considerar que os dividendos são livres de imposto de renda. E aqui ele faz uma comparação das rentabilidades entre várias classes de ativos, né? Tem a poupança, Selic, aluguel, dividend yield de FII de tijolo, dividend yield a média do mercado, né? Pelos fundos que compõem o IFIX, e o yield de FII de papel. A gente consegue ver que o de papel está pagando bem mais nesse momento. Comportamento do IFIX na pandemia. O prêmio médio entre o dividend yield e a taxa de juros e as taxas de juros longas está acima da média histórica, indicando um momento atrativo para os novos investimentos. Em 2020, o preço a mercado das cotas dos fundos caíram 17% no ano, resultando na performance do IFIX em menos 10,8% no mesmo período. Embora a Selic tenha sido reduzida de 4,5% para 2%, sendo que o índice acumula alta de 2% desde junho do ano passado. É razoável supor que a estagnação do IFIX nos últimos meses se deva a outros fatores do que somente a oscilação de taxa dos títulos de curto prazo. Entendemos que os fundos imobiliários devem ser precificados analisando o prêmio de risco do dividend yield dos fundos em relação aos títulos do governo de prazo longo, como as NTNBs. Para quem não lembra, a NTNB é o famoso Tesouro IPCA, que busca refletir de forma implícita demais riscos os quais ativos atrelados à inflação estão expostos. Quando realizada essa análise, podemos observar que
a NTN-B 2035 partiu de 3,25% no início de 2020 para 4% deste mês, reforçando a tese de correlação negativa entre os fundos imobiliários e os juros reais, e não com taxas pós-fixadas como a Selic e CDI. O atual prêmio de risco dos fundos imobiliários está em 310 pontos, quando analisamos o dividend yield do IFIX versus NTN-B 2035. Valor esse acima da média histórica e principalmente na comparação com períodos de recuperação econômica, como entre 2018 e 2020, pré-pandemia, quando o spread médio foi de 250 pontos, indicando que há espaço para compressão de taxas e, consequentemente, valorização das cotas para um dividendo e uma NTN-B constante. Se por um lado temos uma perspectiva positiva de aumento real dos dividendos dos fundos imobiliários, como a retomada da economia, as oscilações na NTN-B apontam outros fatores que podem beneficiar ou prejudicar o cenário futuro, como a situação fiscal do governo e as eleições de 2022, o que leva o BCFF a ter 35% do seu portfólio alocado em fundos de CRI, como forma de proteção ao patrimônio e busca de maior rentabilidade. FIIs encontram-se depreciados em comparação com a série histórica e análise de fatores econômicos indicam oportunidades de investimento. Analisando os fundamentos do mercado imobiliário, os descontos observados no mercado de FIIs ainda se tornam mais atrativos, pois desde o início da pandemia de 2020 houve uma queda nos dividendos de shopping e lajes corporativas, que em conjunto representam 31,5% da composição do IFIX. Além disso, os patamares de aluguel de lajes corporativas, logísticos e shopping permanece ainda depreciado devido a crises anteriores, ou seja, com a retomada da economia, há uma oportunidade de renegociação dos contratos de médio prazo, resultando no aumento do FFO dos FIIs, que, em nossa análise, não está bem precificado pelo mercado nesse momento. Atualmente, os fundos seguem negociados com 14% de desconto ao seu valor patrimonial, valor este em linha com o observado logo no início da pandemia, momento de maior incerteza sobre o futuro. Entendemos que a análise do preço do ativo em relação ao seu valor patrimonial não deve ser a única métrica observada pelos investidores, mas pode apoiar as primeiras análises para a construção de uma carteira diversificada e que apresente potencial de valorização em todos os horizontes de tempo. O atual deságio no mercado contrasta entre os diferentes segmentos de fundos imobiliários. Destacamos a performance positiva dos fundos de CRI, que representam 27% do mercado e encerraram março sendo negociados na média com ágio de 3%, enquanto os fundos de shopping e de lajes corporativas, que correspondem a 16,2% e 15,9% do mercado de fundos imobiliários, respectivamente, seguem performando abaixo do índice de referência, contribuindo para o resultado de menos 0,8% do IFIX até o momento, em 2021. Como comparação, os fundos imobiliários de lajes comerciais da carteira do BCFF negociam a uma relação preço-valor patrimonial de 0,72 e os FIIs de shopping 0,71. Reforça a tese de investimento o baixo estoque futuro. Não existem entregas relevantes de lajes corporativas AAA ou de shoppings em São Paulo e no Rio de Janeiro para os próximos anos, e observamos um aumento relevante dos custos de construção, indicando que haverá espaço para a retomada dos preços de locação. Entendemos que uma melhora concreta no cronograma de vacinação é o driver mais importante do momento para a retomada da economia, o que deve potencializar a redução da volatilidade dos fundos e a sua valorização, em especial nos fundos de shopping e de lajes corporativas, que atualmente correspondem a 37% da carteira do BCFF. Que
fundo mostra as principais exposições, né, do fundo. Então, 35% da carteira do fundo são fundos de CRI, 29% de lajes corporativas, 22% de contratos atípicos e 8% de shopping. Tem mais 1% aqui de outros tipos de fundo e 5% em caixa. Com relação aos fundos de CRI, aumentamos a alocação nessa classe de fundo imobiliário em relação ao mês passado, principalmente via participação em ofertas restritas. Fundos imobiliários de CRI tornam a carteira do fundo defensiva tanto para a abertura da curva de juros quanto para a alta dos índices de inflação e nesse momento seguem representando uma relação atrativa de risco-retorno. Fundos de shopping, a alocação do fundo nesse segmento foi reduzida marginalmente este mês. O segmento de shopping segue com restrições ao funcionamento de suas atividades devido ao agravamento da pandemia no primeiro trimestre de 2021. Por mais que o NOI deva permanecer abaixo do potencial para os próximos meses, o BCFF mantém uma alocação estratégica nesse segmento em ativos de alta qualidade e difícil replicação. O fundo manteve em linha a sua alocação nesse segmento, composto principalmente pela participação no EZTB e no RE Prime, ambos detentores da EZ Tower, ativo AAA e em uma das melhores regiões de São Paulo e com um dividend yield de 8,6% ao ano. Apesar dos possíveis impactos nos escritórios, embasamos nossa tese na alocação em ativos de alta qualidade e com excelente localização, que historicamente se desempenharam de forma mais resiliente dentre os ciclos imobiliários. Por fim, os fundos com contratos atípicos, né? O BCFF manteve-se em linha com o mês anterior, seguindo sua estratégia de alocação de recursos em portfólios com boa localização e contratos com baixo risco de crédito, dos quais destacamos o BTLG e o HGR1. Fundos com contratos de alocação de modalidade atípica possuem multas maiores em uma eventual saída do locatário, característica que traz maior segurança na manutenção da taxa de ocupação dos imóveis. Então vamos aqui para a parte de resultado. Em março de 2021, o BCFF distribuiu aos seus cotistas 56 centavos por cota, mantendo-se em linha com a distribuição do mês anterior. Neste mês, o FFO do fundo foi menor na comparação com os últimos meses, apesar desse destaque pontual, o BCFF possui 35% do seu ativo investido em fundos de CRI, que possuem relação direta entre sua rentabilidade mensal e os indexadores macroeconômicos, tornando o portfólio do BCFF defensivo. Destacamos nesse mês ainda o forte resultado de trading do BCFF, que negociou cerca de 60 milhões em cotas de fundos no mercado secundário, entregando um resultado de 26 centavos por cota. Como falado nos últimos relatórios, acreditamos que o resultado do BCFF ainda se encontra abaixo do seu total potencial devido à redução das distribuições dos fundos de shopping em meio às medidas de contenção da Covid-19. Atualmente, apenas 5% do patrimônio líquido do BCFF está em caixa, valor considerado estratégico para tomar proveito de oportunidades de forma ágil pela gestão. O BCFF encerrou o mês com uma reserva de contingência de 7,5 milhões, equivalente a 37 centavos por cota. Aí, aqui tem um gráfico, né, mostrando a composição do rendimento do fundo. Para o mês de março, aqui que se trata o relatório, foram 42 centavos vieram através da renda de fundos imobiliários e 32 centavos de ganho de capital, mais um pouquinho ali de reserva de contingência, financeiro e renda de CRIs. Com relação a rendimentos aqui, o fundo se manteve na média, né? Desde janeiro ele está distribuindo 56 centavos por cota, então distribuiu isso em janeiro, fevereiro e março. Os top fundos aqui na carteira do
do BCFF é o EZTB, com 9,4%, o RE Prime com 7,6%, o BTLG com 7,5%, o BTCR com 7,1% e HGRU com 5,9%. O segmento de atuação aqui, né, a gente já acabou comentando anteriormente, né, mas aqui tem o gráfico agora, 35% são fundos de CRI, 29% lajes comerciais, 14% de logística, 8% shopping, 4% híbrido, 2% hoteleiro, 1% educacional, 1% hospitalar e 5% caixa. A estratégia do fundo é 58% ganho de capital, 42% renda. A cotação histórica do volume mensal a gente consegue ver aqui em março de 2021. O volume foi de 116 milhões, né? E a cotação ali sempre na casa dos 85. Aqui o fundo colocou uma notinha sobre o potencial de distribuição extraordinária, a recuperação parcial do imposto de renda sobre o lucro auferido em alienações de cotas de fundo imobiliário. Em 19/11/2020, o BCFF divulgou o fato relevante informando aos cotistas que uma provisão no valor de 4,2 milhões de reais referente ao recolhimento de imposto de renda sobre ganho de capital em operações com cotas de fundos imobiliários foram revertidos e poderão ser distribuídos aos cotistas. Esse valor equivale a 21 centavos por cota, foi disponibilizado para distribuição de rendimento do fundo, que mostra a rentabilidade, né? No mês foi de menos 5,1%, o IFIX foi menos 1,4%, CDI líquido de mais 0,2% e o IBOV mais 6%. Mas quando a gente pega nos últimos 36 meses, né, o BCFF rendeu 35,6%, o IFIX só 20%, o CDI líquido 12%, o IBOV 37,8%, né, bem parecido aqui o IBOV com o BCFF. E aqui temos uma DRE, né, com a demonstração de resultados aqui, né. Em março foram 14,5 milhões em receitas, isso incluindo rendimento de fundo, receita de ganho de capital e renda fixa. Tivemos quase 1 milhão aí com despesa do fundo, 1,3 milhão com despesa de imposto de renda, mais 600 mil de reserva de contingência, deu um resultado líquido de 11,5 milhões. O histórico de distribuições a gente consegue ver que desde maio do ano passado ele veio subindo, né? Então, maio, junho e julho fez 40 centavos, agosto, setembro e outubro 45 centavos, novembro subiu para 50, dezembro e janeiro conseguiu 56 e desde fevereiro ele está distribuindo 56 centavos por cota. Com isso a gente chega ao fundo de mais uma leitura, dessa vez do BCFF 11, o Fundo de Fundos. Peço que vocês curtam o canal, compartilhem. A ideia aqui é apenas ler relatórios. Dê uma força aí pra gente, para eu continuar lendo relatórios aqui. Vocês só vão botar no 2x e ouvir. Quem tem preguiça de ler agora vai ter um companheiro de leitura aí. Até mais, pessoal.